Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu decidi gravar alguns vídeos extras, né, que estão fugindo um pouco do escopo, do padrão do nosso canal, que a gente publica sempre um vídeo por semana, né? E não perca esses vídeos semanais também, porque eles vão estar dando direção para você, vão estar trazendo fortalecimento e estratégias para você combater o bom combate e ser mais do que vencedor diante de todo esse cenário que se moldura ao nosso redor, tá? Tem muita coisa acontecendo, basta você ser um bom observador. Hoje eu quero trazer um alerta para vocês a respeito desse plano de paz, né, que o Donald Trump está propondo para Israel. Lembrando que Macron também tentou apresentar um plano de paz, ele também é conivente que haja um plano de paz para Israel, e o genro do Trump também já começou a articular, antes mesmo dele, essa paz em Israel, né? Então foi feito que uma reunião, né, onde o Donald Trump apresentou esse plano de paz. Infelizmente, nessa reunião estava apenas o Benjamin Netanyahu e não estava nenhum representante palestino. Então, como é que você vai ter um acordo entre as partes se você não junta as partes? Já começou alguma coisa estranha aí, né? Preste atenção nesse vídeo, preste atenção no que eu vou te dizer, e eu espero estar errado, mas eu acho que eu estou certo e algumas coisas vão acontecer. Talvez não ocorram neste ano, né? Mas talvez no final desse ano, começo do ano que vem, é isso que eu estou falando agora para vocês, provavelmente irá ocorrer, tá bom? Então quero preparar vocês para o impacto, quero preparar vocês para o que virá pela frente, tá? Então, lembrando, né, que quando o Trump apresenta esse plano de paz, o que aconteceu? Criou-se primeiro uma grande expectativa de um plano de paz para Israel e palestinos, né? E só que não havia nenhum palestino ali representando, né, o interesse deles diante desse plano de paz apresentado pelo presidente norte-americano Donald Trump, né? Somente estava lá o Benjamin Netanyahu, que disse que vai abraçar o plano perfeitamente, ele concordou com todos os itens, claro, é bem favorável para ele, né? Lembrando que os Estados Unidos transferiu a sua embaixada para Jerusalém, reconhecendo ela como capital de Israel. Isso deixou os palestinos um pouco bolados, né? Deixou eles assim numa situação meio constrangedora, né? Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. De início, esse plano está condenado ao fracasso. Ele está condenado a ser fadado. Ele está fadado ao fracasso, né? Por quê? Né? O local sagrado, que é muito disputado por judeus e palestinos, onde hoje está situado o tal Domo da Rocha, é também um local onde existe uma mesquita, né? E que é considerado pelos muçulmanos, pelo Islã, o terceiro local mais sagrado do Islã, né? Depois de Meca e Medina. É o terceiro local mais sagrado depois de Meca e Medina, né? Ele foi construído no século VII, na cidade velha de Jerusalém, e é considerado um patrimônio histórico, né, da humanidade pela Unesco. Ele foi reconhecido patrimônio histórico em 1981, né? O edifício, né, construído ali, na verdade é um grande santuário, onde teria sido, supostamente, o altar, né, onde teria sido anteriormente foi o altar usado por Abraão e Jacó e outros profetas, né? Davi e Salomão também consideravam esse local como sendo um local sagrado. Quero que vocês entendam o contexto histórico antes de eu chegar na conclusão, tá? Então prestem atenção, por favor, né? Mais tarde, esse local também foi considerado um ponto onde foi realizada uma viagem para os céus pelo profeta Maomé, né? Então também ele é muito importante dentro do contexto da religiosidade, né, muçulmana dentro do Islã, né? Então e hoje permanece até hoje como um templo, né, da fé islâmica. Até hoje é um templo que representa a fé islâmica, né? Supostamente foi lá também que Abraão preparou o sacrifício, né, do seu filho Isaque, né? E também em torno do ano 1000 antes de Cristo, Salomão construiu ali o primeiro templo, né? Salomão construiu o primeiro templo, era para Davi queria construir, e Deus disse não para Davi, porque ele era um homem de guerra, e deixou para que seu filho, então Salomão, construísse o templo. Então o primeiro templo foi construído em volta, em torno de 1000 anos antes de Cristo, exatamente neste local. Por isso tem tanta disputa ali. Você vê que ele é importante ali, né, para os judeus, é um local sagrado para os judeus, porque está associado a Salomão, onde ele ergueu o templo, né?
né, no monte, né, na terra de Moriá. E também é conhecido como um local onde Davi construiu um altar ao Senhor, citado em 2 Samuel 24:18. Eu vou ler o texto para vocês. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, ou Jebuseu, 2 Samuel 24:18. Então, é supostamente esse local que Davi ergueu também esse altar. Então, vejam só a importância dessa localidade, né? Esse local também é conhecido como o local que estaria localizado o Santo dos Santos, né? Exatamente nesse ponto, né? Nesse domo da rocha, onde está a mesquita, né? Que é um local muito disputado, né? Por judeus, por muçulmanos e também por cristãos. Seria também um local onde estaria posicionado o Santo dos Santos, onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano para espiar os pecados do povo, espiar os pecados de Israel, né? Então, ele foi destruído, lembrando, é importante pontuar isso, né? Ele foi destruído no ano 70. Jesus disse que isso ia acontecer, ano 70 depois de Cristo. Jesus chorou e disse que não ia sobrar pedra sobre pedra, e realmente Jerusalém foi sitiada e o templo acabou sendo destruído. E os tesouros do templo foram utilizados para a construção do Coliseu, cujo nome quer dizer colossal, né? Que se tornou posteriormente um local de morte aos cristãos, né? O termo arena vem de areia, de tanto sangue que era derramado lá, então jogavam areia para que os gladiadores não escorregassem. Cristãos eram lançados às feras ali. Então, uma grande parte dos tesouros do templo foram utilizados para construir, né, o Coliseu. E uma boa parte das pedras do Coliseu, posteriormente, foram utilizadas para construir o que? A Basílica de São Pedro, né? Você vê que as coisas estão mais ou menos interligadas aí. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, eu quero me ater mais à proposta de paz aqui, tá bom? Eu só quero que vocês tenham um panorama histórico para poder apresentar para vocês a estratégia que nós devemos adotar como igreja. Então, depois que os muçulmanos tomaram o controle de Israel no ano 637 depois de Cristo, muitos líderes islâmicos encomendaram então a construção no domo da rocha no ano de 685 depois de Cristo, né? E essa construção levou cerca de 7 anos para ser construído. Atualmente é um local extremamente sagrado, tanto para judeus como para cristãos e também para os muçulmanos. Por isso que existe uma grande polêmica nesse local e é um assunto tão delicado para se tratar e apresentar um plano, assim, muitas vezes simplista de paz. Não vai haver um plano simplista de paz, não vai haver uma solução fácil, né, para esse impasse. E eu vou dizer para vocês o que provavelmente vai acontecer. Como esse local foi o local onde o templo judeu uma vez já existiu, os judeus reivindicam esse local como sendo deles, né? Porque foi ali pela primeira vez que o templo foi construído, né, por Salomão. Então eles reivindicam esse local como sendo um local sagrado e eles terem então assim uma espécie de privilégios sobre essa localização, né? Então essa mesma área deveria ser o local onde deveria ser construído também o terceiro templo, né? O terceiro templo deveria ser construído exatamente ali no domo da rocha, onde está a mesquita, só que tem a mesquita lá, né? E ela é sagrada para judeus, cristãos e também muçulmanos. Aí está um grande impasse. E os judeus, eles querem construir o terceiro templo exatamente lá. E existe algo chamado, dei até uma pesquisada a respeito, chamado Instituto do Templo. Eles já estão totalmente preparados para a reconstrução do terceiro templo, né? E existe aí uma grande expectativa para a reconstrução do terceiro templo, tanto para os judeus quanto para os cristãos, porque é uma profecia bíblica, né? E os cristãos também anelam e aguardam a reconstrução do terceiro templo, né? Porém, temos que lembrar que é uma área extremamente sagrada para o Islã, e aí torna a situação um pouco mais complexa, né? Onde tanto a autoridade palestina quanto a Israel, os dois, tanto os palestinos, as autoridades palestinas, quanto as autoridades israelenses, elas
reivindicam a soberania desse local. Então vejam que um plano de paz não é tão fácil assim como Donald Trump tentou propor, né? Então quando Israel assumiu o controle sobre essa parte de Jerusalém, após a famosa Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde Jerusalém foi anexada ao Estado de Israel, lembrando que o Estado de Israel foi formado em 14 de maio de 1948, né? Então, nesse momento, líderes israelenses permitiram que um grupo religioso islâmico tivesse autoridade sobre o monte, né? O monte do templo e o domo da rocha, de uma forma de tentar manter a paz, porque a situação estava em grande conflito. Então, para tentar estabilizar um pouco esse conflito e manter a paz, foi permitido isso, né? Em 2014, os israelenses começaram a arrecadar fundos para a reconstrução do templo, estimado em torno de 100 milhões de dólares. Vai custar a reconstrução do templo. O Instituto do Templo, que é um local que está preparando todos os itens para ser utilizados no templo, e são feitos estudos minuciosos a respeito disso para que sejam idênticos, né, e perfeitos, de acordo com os preceitos bíblicos, né? O Instituto do Templo começou a arrecadar esse dinheiro para a reconstrução do templo em 2014 e valor estimado em 100 milhões de dólares. O Instituto do Templo já preparou mais de 70 itens que serão utilizados no templo. Então eles estão completamente preparados. Quem me acompanha no Instagram, eu postei ontem e postei hoje também vídeos que mostram como eles estão preparados e entusiasmados para a construção, para a reconstrução do terceiro templo, né? Eles não têm dúvida alguma que o terceiro templo vai ser reconstruído, eles têm uma plena certeza e convicção que isso vai acontecer, e eles estão preparados para isso. O único impasse é que tem que ser no Monte Moriá, onde foi construído o primeiro templo por Salomão, né? Então, tem levitas sendo treinados, né? A novilha vermelha já existe, né? O menorá, que é o candelabro de 7 braços, já está pronto, feito em ouro maciço, numa única peça. Somente o custo desse menorá, ele custou equivalente a 3 milhões e 200 milhões de dólares, bastante dinheiro, né? Já está pronto. Ele já possui as plantas para a reconstrução do templo, plantas detalhadas, que são réplicas perfeitas do templo original. O problema é que ele tem que ser feito exatamente ali, no Monte Moriá, né? Então, esse acordo de paz que o Donald Trump está propondo, ele, na verdade, eu acredito que ele não vai promover essa paz, mesmo porque os palestinos rejeitaram e, assim, com veemência, né, toda essa proposta de paz, mesmo porque achei muito injusto não ter nenhum palestino ali presente na reunião para poder apresentar suas colocações, os seus posicionamentos, como é que você vai estabelecer paz, né, sendo que você priva um dos lados de colocar as suas opiniões, né? Então ficou uma coisa muito unilateral, lembrando que os Estados Unidos, ele é aliado de Israel, aliado inclusive militarmente. Preste atenção a partir daqui que a coisa vai ficar pior, né? Então eu creio que esse acordo de paz, na verdade, ele vai promover uma grande guerra, né? Porque os palestinos não estão felizes com isso. O Irã já ameaçou atacar Israel. E se Israel for atacada, ou pelos palestinos, né, ou pelo fato de eles estarem indignados com esse plano de paz que há de convir, é um plano bastante esdrúxulo, simplista e que não resolve nada, né, no meu ponto de vista, eles também eles podem se aliar com outros países que também não gostam muito de Israel e podem atacar Israel. E os Estados Unidos, sendo aliado militar, provavelmente ele entrará nessa briga. E ele entrando nessa briga, o que poderá acontecer? Né? Eles vão acabar destruindo. Essa guerra pode culminar na destruição dessa mesquita, que é tão sagrada para os muçulmanos, né? Pode ser bombardeada e pode anexá-la novamente ao Estado de Israel. E isso favoreceria a reconstrução do terceiro templo. Mas a que preço? A que custo? A muito sangue. Então eu creio que esse plano de paz, ele vai promover, às vezes a médio prazo, uma guerra e não a paz, né? Ele vai promover uma guerra, porque há uma grande insatisfação pelo lado palestino, né? E os muçulmanos também não estão felizes com isso, e os judeus querem, porque querem construir no Domo da Rocha, porque é aquele que é o ponto, né? Então eu creio que há uma grande chance agora, e essa chance ela vai aumentando com o passar do tempo,
tempo, eu acredito que até o final desse ano, talvez começo do ano que vem, essas tensões comecem a piorar, né? Esses rumores de guerras e guerras comecem a piorar e de repente Israel possa ser atacado. Se Israel for atacado, os Estados Unidos entra. Se os Estados Unidos entrar, ele vai rechaçar aqueles que estão atacando Israel, que é o seu aliado militar. Eles poderão, por exemplo, destruir, né, a mesquita que estaria sendo, entre aspas, aqui um empecilho para a reconstrução do terceiro templo e aí favorecer a reconstrução do terceiro templo, só que com um alto preço ali, né? Então, eu creio que uma guerra vai poder ocorrer nisso daí, né? Então, a Bíblia já prevê que isso vai acontecer, que o terceiro templo vai ser reconstruído. Então, ele vai ser reconstruído, é fato. Agora, como isso vai acontecer, eu acredito que somente mediante uma guerra isso vai acontecer. Não existe nenhum tratado de paz, de conciliação, que vá fazer com que os palestinos, que os muçulmanos abram mão de um local sagrado para eles, da mesquita, né, para que os judeus possam reconstruir o terceiro templo. Mesmo que eles tenham toda a convicção para isso, isso não vai acontecer de forma pacífica, isso vai acontecer na forma de uma guerra. Então esse plano de paz do Donald Trump, ele é um plano fadado ao fracasso, ao meu ponto de vista. E eu creio que o desdobramento disso vai ser funesto. Eu creio que talvez até o final desse ano, começo do ano que vem, nós começaremos a ouvir rumores de guerra mais acentuados nessa região tão conturbada já do Oriente Médio e que vai causar uma grande confusão, vai terminar numa guerra para que o templo possa ser reconstruído. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Haverá um momento que as pessoas vão achar que haverá paz e segurança, só que aí a Bíblia diz que haverá repentina destruição, né? Então o templo vai ser reconstruído sim, porque é bíblico, mas o preço para isso, né, vai ser uma guerra. No meu ponto de vista é isso, tá bom? Então estou trazendo isso à tona como esclarecimento para que vocês saibam o que está ocorrendo ao nosso redor do mundo, que muita gente está perguntando. Isso entra então como vídeo extra, tá bom? Claro que eu não sei todas as coisas, mas até onde eu sei, né, eu acho que o desdobramento, infelizmente, vai ser esse. Então, lembre de orar, tá? Por essa situação. Eu creio que para que menos vidas sejam abaladas, né, para que haja o menos dano possível, porque dano vai ocorrer, né, os efeitos colaterais de guerra vão ocorrer, inocentes vão morrer, lamentavelmente, como toda guerra ocorre, né, e o que nos cabe como igreja, né? É simplesmente orar e buscar ter uma vida reta diante de Deus, observar os sinais. Nós não vamos impedir o apocalipse e quando essas coisas começarem a acontecer e as coisas piorarem, eu creio que a Igreja Santa será arrebatada. Então faça parte desse time, viu? Que você possa subir junto, que todos nós possamos subir juntos para a honra e glória do Cordeiro, tá bom? Porque realmente o mundo está um caos e as coisas vão piorar. É bom que a gente não esteja aqui para ver, tá bom? É isso o recadinho que eu tinha para dar para vocês, tá? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente e eu vou continuar dando estratégias para vocês nos próximos vídeos, tá? Não perca os vídeos dominicais do nosso canal. Todos os vídeos eu vou estar passando estratégias para que você seja mais do que vencedor, te preparando para o impacto, porque nós estamos num momento que não dá para você orar para aliviar o impacto, não dá para você orar para que haja a paz mundial, né? Que nem, não dá para você orar para que haja um grande avivamento, porque isso não vai acontecer. A Bíblia diz que a fé, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar por se espalhar a iniquidade pelo mundo. A Bíblia fala que haverão falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. A Bíblia diz que haverão angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Então as coisas vão piorar. E eu quero preparar vocês para combater o bom combate. Quando as coisas piorarem, você saber como se posicionar como cristão e você está no local protegido de tudo que vai acontecer para frente, tá bom? É o meu desejo sincero diante de Deus, que eu amo muito vocês, né? Amo de todo o meu coração e sem demagogia alguma, um dos principais motivos que eu tô aqui na Terra é cumprir essa missão, é dar direção ao povo de Deus, é dar fortalecimento, expandir os seus horizontes de conhecimento, fortalecer a sua fé, né? Porque às vezes, dependendo da nossa vontade humana, eu sou humano também, às vezes eu estou abatido, eu estou triste, e às vezes a vontade é de parar com tudo, né? Mas eu continuo fazendo
o meu melhor, por amor a Deus e por amor a vocês, né? E eu não vou desistir, vou continuar produzindo os melhores livros, os melhores vídeos, né, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. É isso o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, tá bom, gente? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Não perca os vídeos de domingo, tá bom? Beijão no coração de vocês. Até mais.